what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Naviraí. O passado que ecoa e o futuro que encanta. Há lugares no mundo que não nascem apenas de mapas, decretos ou geometrias políticas. Há lugares que nascem de um sussurro antigo, de uma raiz enterrada na memória da terra, de um murmúrio de rio que atravessa o tempo muito antes do primeiro olhar humano repousar sobre ele. Assim é Naviraí. Não apenas uma cidade, mas uma história que germina como semente antiga, que floresce como poesia, que pulsa como coração de fronteira e guardiã de seus próprios mistérios. Dizem que existem duas versões para a origem do seu nome. A primeira nasce do modo suave e profundo como o povo guarani observava o mundo, com os olhos da alma. Eles viram naquele pequeno rio de águas cristalinas um segredo sagrado. Rio impregnado de pequenas árvores arroxeadas, arbustos que tingiam a margem com tons de virã, um roxo que parecia brotar do próprio céu ao entardecer. Assim de Viraí, o arbusto pequeno, e do Na, que significa impregnar, uniu-se à presença do I, o rio, e nasceu, como nasce o canto da natureza, o nome que ecoaria para sempre, Naviraí, o pequeno rio impregnado de arbustos roxos. A segunda versão fala de natividade, do nascimento, da aurora, da inauguração da vida. Não há contradição entre as duas versões. Ambas se encontram no mesmo gesto ancestral de criação. Uma nomeia o rio, a outra nomeia o renascimento. Naviraí é isso: água que corre, vida que começa, povo que chega, história que desperta. A geografia que a envolve é uma dança de limites. Ao norte, Jateí; ao sul, Itaquiraí e Iguatemi; ao leste, o Paraná; ao oeste, Juti. Como se cada vizinho fosse um verso que complementa seu poema. O clima tropical de altitude molda as estações com sensibilidade própria. Verões quentes e chuvosos que fazem a terra pulsar em abundância. Invernos secos que silenciam a paisagem como quem sussurra promessas ao futuro. Uma média pluviométrica anual de 1.400 milímetros. Águas que caem como bênção sempre caiu sobre esta terra. A vegetação original, embora marcada pelo tempo e pela mão humana, ainda guarda lembranças de sua beleza selvagem. Savanas, matas tropicais, árvores emergentes que pintavam o céu com peroba, cedro, angico vermelho e canafístula. Árvores que pareciam vigiar o solo fértil de latossolo vermelho escuro. O território pertence à formação Kaiowá, de idade cretácea superior, onde cada grão de terra é memória de eras esquecidas, testemunha silenciosa dos milênios que antecederam o primeiro passo humano. A bacia hidrográfica do rio Paraná nunca esteve sozinha. Os rios Curupaí, Laranjaí, Amambaí e o próprio Paraná formam a rede de veias que irrigam a vida e o trabalho da região. Eles correm como quem leva histórias antigas para o futuro, como quem carrega o eco de todos que por aqui passaram. Colonos, povos originários, famílias inteiras em busca de pertencimento. E assim, Naviraí surge. Não como um ponto no mapa, mas como um organismo vivo. Uma terra que respira, que chama, que acolhe, que transforma. Porque tudo aqui começa com um nome. E todo nome que nasce de um rio já nasce eterno. Naviraí não nasceu pronta. Nenhuma grande história nasce assim. Toda cidade que se eterniza surge primeiro como uma promessa, depois como coragem e, por fim, como lar. E Naviraí foi exatamente isso. Coragem plantada no coração do Brasil. Promessa feita entre árvores altas e rios, que sabiam mais do que revelavam. O tempo marca com precisão o início dessa jornada. 1952. Ano em que a colonizadora Vera Cruz Litidá comprou a gleba que um dia se tornaria parte da alma viva do Cone Sul,
Nomes como Antônio Augusto dos Santos, Batista Atoloni, Ariosto da Riva e Vicente Scarabotolo surgem como pioneiros, como arquitetos do primeiro desenho humano sobre a vastidão da Terra. Eles são os primeiros guardiões da semente que ainda germinava. E então, em meados de abril, o céu se abriu para receber o primeiro avião que pousou na região. Não era apenas uma aeronave, era o anúncio de que a história começava a respirar. Daquele avião desceram pessoas que traziam mais que malas, traziam esperança, destemor e um pacto silencioso com o futuro. Ali, onde hoje se ergue o Rancho São Lucas, as famílias levantaram seus primeiros ranchos de tronco e sapê, frágeis na aparência, mas gigantes em significado. Eram moradas simples para sonhos imensos. Os primeiros moradores vieram também pelo rio Amambaí, navegando por águas que carregavam o perfume da Mata Virgem. Aportaram onde hoje está a usina Cupernave, sem saber que ali, ao pisarem na margem, estavam escrevendo o primeiro capítulo de uma epopeia que ecoaria por gerações. E nesse mesmo cenário, chegou o jovem médico formado no Japão, Dr. Yokio Shinozaki, o Doutorzinho. Figura lendária que iluminou os primeiros anos com dedicação e humanidade. Seu nome ainda vibra como ponte entre culturas, como símbolo da força que nasce quando mundos diferentes se unem para construir o mesmo destino. 1953 trouxe as primeiras serrarias, o som de madeira sendo moldada como se a própria floresta se oferecesse ao progresso. 1955 viu surgir o início da estrada Naviraí-Dourados, abrindo caminhos onde antes só havia mata densa. José Rodrigues Simões começou a atuar como dentista prático, cuidando dos sorrisos pioneiros, enquanto a comunidade se estruturava passo a passo. Em 1956, ergueram-se as primeiras salas de aula. Educação, o primeiro templo de futuro de qualquer cidade. Ali, crianças sentavam em carteiras simples e aprendiam, talvez sem saber, que estavam construindo o alicerce de uma cidade inteira. E em meio a essa formação, ocorreu a primeira procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, marcando a fé como elemento essencial da identidade naviraiense. O ano de 1958 é celebrado como ponto de virada. Em 21 de novembro, Naviraí foi elevada à categoria de Distrito de Paz, pertencente a Caarapó. O primeiro escrivão, Belírio Pereira de Souza, o subdelegado Antônio Augusto dos Santos e o juiz de paz, José Cândido de Castro, formaram a tríade que organizaria a vida civil da comunidade nascente. Os anos seguintes foram de intenso movimento. Em 1961, a colônia japonesa foi fundada com 25 famílias nipônicas, trazendo novas tradições, técnicas agrícolas e valores de disciplina e harmonia. Nasceu também a Associação Nipo-Brasileira, que se tornaria um farol cultural. Em 1962, a primeira linha regular de ônibus, Naviraí-Umuarama, conectou a cidade ao mundo exterior, como se fossem estendidas veias de esperança por novas rotas. Mas foi em 11 de novembro de 1963 que Naviraí viveu um de seus maiores marcos: sua emancipação político-administrativa, oficializada pela Lei Estadual 1944. O deputado Weimar Gonçalves Torres foi determinante nesse processo. A cidade então deixou de ser promessa e passou a ser identidade, livre, autônoma, dona de si. O primeiro prefeito eleito em 1965 foi João Martins Cardoso. Cada nova lei, cada novo passo administrativo reafirmava o amadurecimento da cidade. Em 1967, iniciaram-se as aulas da quinta série no ginásio estadual. Em 1968, chegaram os primeiros professores, nomes que se tornariam eternos na memória das famílias. Os prédios, as instituições, as ideias, tudo florescia como se a própria terra acelerasse o coração para acompanhar o ritmo da sociedade que nascia. Naviraí não crescia apenas em território. Crescia em gente, crescia em espírito, crescia em propósito.
E enquanto o Brasil mudava, Naviraí aprendia a erguer sua própria voz. A partir do final dos anos 1960, Naviraí já não era mais apenas uma comunidade em formação. Tornava-se uma força que pulsava com o vigor de quem reconhece que o futuro depende do que se constrói no presente. Cada passo era um tijolo a mais, cada instituição um pilar, cada cidadão uma centelha que iluminava os novos horizontes. Em 1969, o Lions Clube de Naviraí foi fundado, trazendo consigo o espírito de serviço e união. Naquele mesmo ano, nasceu a primeira revista da cidade, um espelho cultural que registrava sua identidade emergente. Foi também o ano de fundação do Operário Esporte Clube, símbolo do entusiasmo esportivo que moldaria rivalidades saudáveis e memórias inesquecíveis. Nos anos 1970, o ritmo se intensificou. Em 1970, leis municipais como a 3870 e a 3170 instituíram símbolos oficiais e criaram o Dia do Município, como se Naviraí estivesse aprendendo a celebrar seu próprio nome. A fundação da loja maçônica Ordem, Trabalho e Progresso reforçava não apenas valores, mas a mística das mãos que constroem o invisível. Ética, disciplina, comprometimento. Em 1971, a Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino Correia foi criada. Era mais que um prédio com livros. Era o início de um acervo intelectual que permitiria às gerações futuras enxergar além dos limites da cidade. Naquele mesmo período, foi criada a Escola Normal Estadual de Naviraí, espaço formador de educadores, raiz de tudo aquilo que transforma. O ano de 1972 assistiu à instalação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, consolidando o centro religioso de fé e devoção que marcaria tantas famílias. A revista Naviraí ganhou nova edição, reafirmando a cultura como ponte entre a memória e a esperança. Em 1973, grandes marcos foram registrados. Naviraí foi elevada à categoria de comarca pela Lei Estadual no PRETREM 2437. Essa conquista era o reconhecimento de sua força administrativa e institucional. A Praça Filinto Müller recebeu sua nova denominação e o Centro Educacional de Naviraí ganhou estrutura própria. No mesmo período, nasceu a Escola Municipal de Segundo Grau Concórdia, uma semente que permitiria aos jovens da cidade sonhar com profissões e futuros antes inimagináveis. Em 1974, o Clube de Mães foi fundado, afirmando o protagonismo da mulher naviraiense, guerreira, acolhedora, essencial. Iniciou-se também o curso de contabilidade, passo decisivo para a profissionalização em um município que começava a se firmar como referência regional. O Jornal de Naviraí foi lançado, trazendo novos olhares, novas narrativas e uma imprensa que acompanhava de perto cada respiração do povo. O ano de 1975 marcou a instalação da comarca, com o juiz Dr. Frederico Galembech e o promotor Dr. Francisco A. C. Pinheiro Volpe, assumindo papéis centrais no sistema de justiça local. E foi nesse mesmo ano que o NEC, Naviraí Esporte Clube, foi fundado, trazendo orgulho ao torcedor e consolidando a força do esporte na identidade da cidade. Nos anos finais da década, mais passos sólidos surgiram. Em 1978, a Escola Eurico Gaspar Dutra foi criada. Nesse mesmo ano, fundou-se a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária, um dos mais emblemáticos pilares de solidariedade da comunidade. Em 1979, surgiram a EEPSG Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Lar do Menor, cada um marcando profundamente o compromisso de Naviraí com educação, proteção e dignidade. O início da década de 1980 trouxe revolução. A instalação da Rádio Cultura de Naviraí ampliou as vozes da cidade, transmitindo notícias, cultura e música que ecoaram pelas estradas de terra e pelas ruas que começavam a se pavimentar. A primeira Exponave inaugurou um ciclo de eventos agropecuários que impulsionariam o desenvolvimento regional.
E naquele mesmo período, nasceu a Coopernave, conectando Naviraí ao Proálcool e consolidando seu papel na agroindústria. Em 1981, a Agência Regional de Educação foi criada. Em 1983, nasceu a Finave, fortalecendo o setor administrativo e ampliando o alcance de políticas públicas. E em 1985, com a criação da Escola Vinícius de Moraes e o surgimento do Sindicato dos Bancários, Naviraí reafirmava seu crescimento multifacetado, intelectual, social, profissional. Os anos 1988 e 1990 trouxeram construções importantes. O conjunto BNH Boa Vista, a Escola Maria Aquino e a aprovação da Lei Orgânica, documento fundamental que estruturaria a vida político-administrativa do município. Era como se cada rua pavimentada, cada escola construída, cada instituição fundada, representasse uma nota musical na sinfonia de um povo que se expandia com orgulho e trabalho. A partir dos anos 1990, Naviraí começaria a entrar em uma nova era, mais moderna, mais estruturada, mais conectada ao mundo. Uma era em que o passado deixaria de ser raiz e se tornaria também direção. Em 1992, a chegada da UEMS acendeu uma luz no horizonte acadêmico. A presença da universidade fez surgir novos sonhos, novas carreiras, novas perspectivas. Jovens que antes precisavam partir para longe puderam permanecer perto de casa para construir suas histórias. E Naviraí passou a respirar mais conhecimento, mais pesquisa, mais ciência. 1993 trouxe marcos igualmente grandiosos. A criação da Fundação de Cultura, alojada na histórica Casa da Cultura, ancorou o patrimônio imaterial da cidade. O Senai foi implantado, inaugurando um ciclo de qualificação profissional que formaria milhares de trabalhadores ao longo das décadas. E o FUNPREV, Fundo Municipal de Previdência, nasceu como pilar de proteção e segurança para servidores públicos. Cada nova conquista reafirmava a maturidade administrativa de Naviraí. Em 1996, a revisão da Lei Orgânica consolidou ajustes importantes, enquanto o Conselho de Educação foi criado para estruturar e orientar as bases da formação escolar no município. Já 1998 e 1999 foram anos de reconhecimento nacional. Naviraí recebeu prêmios de gestão escolar, inaugurou a Biblioteca Comunitária Arandu, implantou creches, reformou escolas e brilhou com o primeiro evento A Cidade Canta o Natal, que se tornaria uma marca afetiva na memória coletiva. O ano 2000 veio acompanhado de novas conquistas. O Prêmio de Educação Infantil, o primeiro Réveillon Popular, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e a Capela Mortuária. Eram avanços sociais profundos, fortalecendo o cuidado, o acolhimento e a dignidade da população. Mas seria em 2002 que Naviraí escreveria um capítulo que entraria para a história do Brasil. O assentamento Juncal. Idealizado por Ronaldo da Silva Botelho, com apoio do prefeito Euclides Antônio Fabris e articulação decisiva da ANTEP, o projeto se tornou o primeiro assentamento pacífico do país. Famílias rurais foram assentadas sem conflito, sem invasões. Apenas diálogo, organização e humanidade. Foram 117 famílias que encontraram não apenas terra, mas dignidade. Esse feito permanece como símbolo da capacidade de Naviraí de unir justiça social e inovação. Em 2003, outro marco estrutural foi erguido, o terminal rodoviário, moderno e amplo, ampliando a mobilidade regional e o intercâmbio entre cidades vizinhas. No ano seguinte, em 2004, a sede própria da Câmara Municipal foi inaugurada, um edifício arrojado, de mais de 100 metros, construído com recursos próprios, símbolo da responsabilidade administrativa e da autonomia política da cidade. Os anos seguintes continuariam trazendo transformações profundas. Em 2005, a nova administração iniciou com medidas austeras de contenção de gastos e organização financeira, economia que gerou folga orçamentária e permitiu investimentos recordes.
Parcerias estratégicas trouxeram a construção do posto da Polícia Rodoviária Federal e a transferência da Delegacia Regional para Naviraí. O Presídio de Segurança Máxima foi inaugurado, veio a Vara da Justiça Federal, vieram obras de infraestrutura, asfaltos, a construção da Escola José Martins Flores e a chegada de novos serviços essenciais. Os anos 2006, 2007 e 2008 trouxeram mais pilares para o desenvolvimento, a inauguração de escolas, a criação de novos jornais locais como O Global e Jockey News, a instalação da Receita Federal e a expansão da estrutura jurídica, administrativa e educacional. Em 2009, o novo prédio do Fórum foi inaugurado, moderno, amplo, digno de uma comarca que crescia em importância regional. Em 2010, Naviraí deu um salto gigantesco com a assinatura da área para a Justiça Federal e, principalmente, com a inauguração do campus da UFMS. A universidade trouxe cursos, professores, pesquisa, juventude, vida acadêmica e um novo movimento cultural e intelectual para a cidade. Era como se Naviraí tivesse aberto as portas para a ciência, e a ciência entrou para ficar. Em 2011, a instalação da catedral consolidou o marco religioso mais importante da história local. A fé, que sempre caminhou lado a lado com o povo naviraiense, ganhou ali um monumento que unia espiritualidade e identidade comunitária. Os anos seguintes continuariam a tecer a grande tapeçaria do desenvolvimento. Habitação popular, creches, praças, mercados públicos, avenidas, instituições estaduais, federais, centros educacionais e equipamentos urbanos que redesenhariam o mapa da cidade. Naviraí, que um dia começou com ranchos de sapê, agora erguia prédios, escolas, universidades, centros administrativos e estruturas que anunciavam: aqui não existe limite para quem acredita. Naviraí atravessou a segunda década dos anos 2000 como quem abre os braços para um novo tempo. Um tempo de expansão acelerada, de infraestrutura crescente, de políticas públicas estruturadas e de fortalecimento social. A cidade se descobria grande, não apenas em território, mas em importância regional, em capacidade produtiva, em influência no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. E cada novo ano se transformava em oportunidade de renascimento. Em 2014, Naviraí entregou 60 casas populares no Jardim Paraíso IV, somando mais dignidade à vida de tantas famílias que encontraram ali mais que moradia, encontraram pertencimento. No mesmo ano, o IFMS iniciou suas atividades no município, ainda em sede provisória. Era a semente de uma transformação que, pouco tempo depois, germinaria em cursos técnicos, graduação e oportunidades que mudariam trajetórias familiares inteiras. 2015 trouxe a inauguração do Mercadão Municipal, um espaço desenhado para receber produtores, empreendedores e consumidores, fortalecendo a economia local, valorizando a agricultura familiar e criando um ponto de encontro cultural para a comunidade. O Mercadão se tornou rapidamente mais que um prédio. Tornou-se símbolo do movimento que Naviraí fazia em direção ao futuro. A partir de 2017, com a adesão ao programa Escola da Autoria, a Escola Presidente Médici tornou-se a primeira da cidade a ofertar ensino médio em tempo integral. Uma revolução pedagógica que ampliou não apenas o tempo de permanência do aluno, mas também seus horizontes. Um passo decisivo rumo a uma educação mais humana, mais ampla e mais conectada ao mundo moderno. O ano de 2018 foi especialmente marcante. Abriu-se a primeira turma de agronomia no IFMS, consolidando o município como referência educativa voltada ao campo, exatamente onde pulsa sua força econômica. Naquele mesmo ano, surgiu o monumental residencial Nelson Thread, com 800 unidades habitacionais que transformaram o cenário urbano e garantiram moradia digna a mais de 3.200 pessoas. Foi um dos maiores projetos habitacionais da história da cidade.
E, ainda em dezembro, Naviraí entregou mais 313 casas no residencial Novo Horizonte, reforçando a vocação da cidade de cuidar de seu povo. Em 2019, a inauguração do novo prédio da Agência do Ministério do Trabalho ampliou ainda mais a prestação de serviços públicos, oferecendo estrutura moderna e acolhedora. E em agosto daquele ano, a Praça Sakai Kamitani foi inaugurada. Homenagem justa a uma família que tanto contribuiu para o desenvolvimento local. A praça se tornou um local de convivência, memória e celebração da história. O ano 2020 chegaria marcado por desafios nacionais e mundiais, mas Naviraí respondeu com firmeza e cuidado. Em 20 de julho, o Hospital Municipal recebeu as primeiras UTIs da região do Cone Sul. Um marco histórico, uma vitória para a saúde, um passo que salvou inúmeras vidas. Era o símbolo de que, mesmo em tempos difíceis, a cidade escolhia proteger, acolher e fortalecer. Em agosto do mesmo ano, veio a autorização para a obra da MS 290, a famosa Estrada da Balsinha, investimento de 42,4 milhões de reais que garantiria segurança e fluidez no tráfego entre Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi. Era a infraestrutura se transformando em vida, desenvolvimento e integração regional. Em 2022, Naviraí ampliou novamente seus braços com a inauguração do CA Professor Francisco Antônio de Aquino, a creche do bairro IP. A cidade percebia que investir nas primeiras infâncias era investir no amanhã. E assim fez. E ainda em dezembro daquele ano, foi inaugurada a agência da Cresol Pioneira, fortalecendo o cooperativismo de crédito e impulsionando a economia local. Mas seria em 2024 que a cidade revelaria mais uma vez sua vocação para crescer. Em outubro, foi assinada a ordem de serviço para construções de 60 casas no residencial Interlagos. Mais dignidade, mais moradia, mais vida. E em novembro, o tão aguardado Centro de Nefrologia Sakai Kamitani foi entregue. Com um investimento de 3 milhões de reais, o primeiro centro especializado em hemodiálise do Cone Sul trouxe alívio e esperança para pacientes renais crônicos, acabando com longas viagens e sofrimento desnecessário. O cuidado ganhou endereço, ganhou rosto, ganhou nome. No final daquele mesmo ano, em 28 de dezembro, veio a ampliação da pista de pouso do Aeródromo Ariosto da Riva, um passo definitivo para integrar Naviraí ao plano aeroviário estadual. Agora, a cidade não era apenas ponto de chegada ou partida, tornava-se conexão. Tornava-se ponte entre territórios, negócios, regiões, sonhos. E então, já em 2025, um novo marco surgiu. A inauguração da 4ª Unidade Operacional de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS. Um investimento que representa mais segurança, mais organização e mais cuidado com o trânsito e as vidas que circulam pela BR-163, a artéria vital do município. Assim, ano após ano, Naviraí foi erguendo muito mais que obras. Foi erguendo identidade, foi erguendo orgulho, foi erguendo futuro para cada uma de suas famílias. Naviraí, ao longo de sua história, provou que uma cidade não nasce grande. Ela cresce passo a passo, guiada pela força de seu povo, pela coragem de seus pioneiros, pela fé de suas famílias e pela visão daqueles que ousaram imaginar algo maior. Cada estrada aberta, cada escola erguida, cada instituição fundada e cada família acolhida compõem um mosaico que transforma o município em mais que um território. Transforma-o em um organismo vivo, pulsante, em constante movimento. Quando olhamos para essa trajetória, desde o pequeno rio impregnado de arbustos roxos até a grande cidade que hoje integra aeroportos, universidades, cooperativas, hospitais especializados e bairros inteiros, percebemos que Naviraí sempre teve uma missão silenciosa: crescer sem perder sua alma. Essa alma é feita de histórias.
Histórias como a das famílias que chegavam de barco pelo rio Amambaí, enfrentando o desconhecido com fé. Como a dos imigrantes japoneses que encontraram nesta terra sua segunda pátria. Como a dos trabalhadores que iniciaram as primeiras serrarias, abrindo trilhas na mata para que o futuro pudesse caminhar. Como a dos educadores que, na simplicidade de salas improvisadas, ensinaram mais que conteúdo, ensinaram esperança. Naviraí cresceu sobre solo fértil, mas cresceu sobretudo sobre o suor de quem acreditava. O latossolo vermelho escuro de sua terra é símbolo do sangue de luta, da persistência e da firmeza de caráter de um povo que nunca recuou diante dos desafios. E cada nova conquista reforça essa identidade. Hoje, as rodovias BR-163, BR-487 e MS-141 convergem como artérias que conectam Naviraí ao Brasil e ao mundo, transformando o município em centro estratégico de fluxos comerciais, agrícolas e logísticos. Sua economia se fortaleceu com gigantes como Copasul, Rio Amambaí Agroindústria, Colibike e Campanário. Empresas que demonstram que Naviraí não apenas produz, ela transforma, inova, exporta, inspira. A agricultura, a indústria, o comércio e os serviços convivem como 4 pilares que sustentam um gigante em expansão. E o aeroporto modernizado, com pista ampliada, taxiway e pátio renovados, reforça a vocação da cidade para voar mais alto, para receber mais, para conectar mais. Mas Naviraí não cresce apenas para fora. Ela cresce também para dentro. A instalação do Centro de Nefrologia Sakae Kamitani tornou-se um marco de humanidade, devolvendo dignidade e esperança a pacientes renais que antes dependiam de longas viagens para sobreviver. As UTIs instaladas no Hospital Municipal mudaram realidades. Os residenciais populares deram lares a milhares. As escolas ampliaram horizontes. As praças devolveram beleza ao cotidiano. E quando olhamos para o futuro, percebemos: Naviraí não está concluída. Naviraí está em construção eterna. Como o rio que lhe deu nome, ela segue fluindo, impregnada de cor, coragem e movimento. É cidade que avança, mas que nunca esquece de onde veio. É cidade que se abre para o novo, mas que honra os que a ergueram. Porque Naviraí é feita de encontros, entre passado e futuro, entre tradição e modernidade, entre fé e trabalho, entre raízes e asas. E agora, no limiar de uma nova era, ela nos convida a continuar escrevendo essa história. Uma história que começou com um pequeno rio roxo, e hoje se estende por um horizonte tão vasto quanto o céu sul mato-grossense. Naviraí é mais que geografia. Naviraí é mais que economia. Naviraí é mais que desenvolvimento. Naviraí é sentimento, é pertencimento, é legado, é poesia viva no coração do Brasil. Naviraí nos ensina que o tempo não constrói sozinho. Ele precisa de mãos, de passos, de sonhos. Cada família que aqui chegou trouxe um pedaço de si, e cada geração acrescentou um novo capítulo a essa história que hoje ecoa como canto de orgulho. Esta cidade, que nasceu de um rio pequeno e de um nome sussurrado pelos povos originários, transformou-se em símbolo de força, resiliência e união. E se há algo que Naviraí nos ensina, é que nenhum sonho é pequeno demais quando existe coragem para caminhar. A moral da história é simples e poderosa. Quando um povo decide construir junto, nem o tempo consegue limitar o tamanho do futuro. Que esta narrativa sirva de inspiração para honrar o passado, valorizar o presente e acreditar ainda mais no futuro. Porque Naviraí não é apenas uma cidade, é um convite para acreditar no que ainda pode nascer. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. I wanna hear about everything you're ever